Olá? Oi, aqui é do 190, recebemos uma ligação desligada, tudo bem? Desculpe, estou bem. Você tem certeza? Sim, eu estou bem, desculpa. Bem, parece que você está chorando. Você precisa de polícia, paramédicos ou algo assim? Não, eu estou bem, eu prometo. Eu estou emocionada. Esse é um áudio recém-descoberto de uma ligação para o 911 da casa de Spencer e Monique Tepe, de abril. A ligação ocorreu meses antes do casal ser encontrado morto em 30 de dezembro em sua casa em Columbus, Ohio. A polícia ainda busca o assassino. O que já sabemos sobre essa ligação para o 911? Quem pode tê-la feito? E o que isso pode indicar para resolver o caso? Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Quem invadiria a casa de um dentista, atiraria nele, mataria sua esposa e fugiria, deixando os filhos ilesos. Mas agora sem seus pais? Essa é a pergunta que continua ficando mais forte com o passar dos dias, desde que Spencer e Monique Tepe foram mortos a tiros em sua casa. A polícia estima que os assassinatos ocorreram entre 2 horas e 5 horas da manhã de 30 de dezembro. Veja novamente o vídeo antes das novas informações. Acho muito importante que você veja isso da pessoa de interesse. A polícia diz que viram alguém andando atrás da casa dos Tepe entre 2 e 5 horas da manhã, no dia em que se acredita que os Tepe foram mortos. A temperatura era de cerca de 20 graus. Era noite e parece que esse homem só anda sozinho no beco, atrás da casa dos Tepe. Agora não está claro se essa é a pessoa que a polícia acredita ter matado Spencer e Monique Tepe. A polícia continua pedindo ao público vídeos como este, que possam ter da área onde os Tepe moram, no horário em que a polícia acredita que os Tepe foram mortos, entre 2 e 5 da manhã do dia 30. Agora ouvimos ligações para o 190 após as mortes de Spencer e Monique Tepe. Conforme relato de um amigo, ele viu o corpo de Spencer perto da cama por volta das 10 horas do dia 30. 190, onde é a emergência? Ok, já recebemos várias ligações sobre isso. O que mudou desde então? Desde a última pessoa com quem falei? Tem um corpo. Tem um corpo lá dentro? Sim. Ok, espera um segundo. Vou te colocar na linha com o médico. Aguarde, por favor. Agora ouvimos uma ligação para o 911 feita, supostamente, no endereço dos Tepe, meses antes deles serem mortos. A ligação que você ouvirá foi descoberta primeiro pela Fox News Digital. Alô? Oi, aqui é do 190, recebemos uma ligação desligada, tudo bem? Sim, me desculpe, eu estou bem. Você tem certeza? Estou bem, desculpa. Você está chorando, precisa de polícia, paramédicos ou algo assim? Não, eu estou bem. Provavelmente, eu só estou emotiva agora. A ligação foi feita no dia 15 de abril, às 2 horas e 45 da manhã. 15 de abril era uma terça-feira. A família de Spencer Tepe está dando um pouco de contexto sobre quem você está ouvindo nessa ligação e as circunstâncias ao redor dela. E eu vou te contar isso em apenas um momento. Quero que você ouça o resto dessa ligação divulgada pela Fox News Digital. Eu não sei. Posso perguntar, por que você ligou para o 911 em primeiro lugar? Tipo, quando você tem uma discussão, Meu nome entrou nisso, mas estou bem, prometo. alguma vez chegou a ficar físico? Só foi uma discussão, ninguém se agrediu. Sim? Tudo certo, senhora. Tenho as informações e posso pedir aos policiais para cancelarem e irem ao seu endereço. Yes. Se algo mudar, ligue para nós novamente. Tudo bem agora. A mulher que você ouve ao telefone, claro, está muito emocionada. E ela diz que, abre aspas, ela e o homem dela tiveram uma briga.
Percebe-se algumas pausas após o atendente perguntar à garota se está bem. Mas com base nessa conversa, eles decidem cancelar, enviando viaturas policiais para a casa. Agora, a família de Spencer Tapp afirma que a garota ouvida não é Monique Tapp, e eles também estão fornecendo um contexto sobre o que estava acontecendo na casa dos Tapp. Na verdade, não só naquela noite, mas também na manhã seguinte, houve essa ligação para o 245, numa terça-feira de abril. Vamos mostrar isso em instantes. Enquanto acompanhamos o caso, analisamos se há relação com o ocorrido com Spencer Tapp e sua esposa no dia 30. Veja o que sabemos até agora sobre a busca pelo suspeito. Spencer e Monique Tapp eram claramente muito queridos por muitos. Este é o vídeo do casamento deles em 2021 que viralizou e mostra o dia da cerimônia. Parece que eles estão nos degraus da casa onde foram encontrados mortos em 30 de dezembro. É uma casa geminada. Parece que foi construída recentemente com outras ao lado, em uma área de Columbus, Ohio. Agora, o casal tinha 2 filhos e as crianças têm 4 e 1 ano de idade. Isso realmente te atinge no coração toda vez que você diz isso, toda vez que pensa nessas crianças. Porque mesmo que eles não tenham se machucado, eles estavam naquela casa quando tudo isso aconteceu, e eles estavam lá. Quando a polícia finalmente entrou na casa no dia 30, fez uma descoberta terrível. Essas crianças estão novamente com familiares e não se machucaram. Mas é preciso pensar, não importa o rumo da investigação, que vai haver algum trauma e terapia com os quais elas vão ter que lidar nos próximos anos. Outro detalhe interessante é que os Tapps tinham um cachorro, um Golden Doodle, que também estava na casa e não se machucou. As crianças e o cachorro estão com familiares. Spencer Tapp era dentista em Athens, Ohio. Agora, isso é uma viagem considerável de Columbus, cerca de 120 quilômetros que ele precisava fazer para chegar ao consultório. Ele amava ser dentista e se formou na Ohio State em 2017. Ele era doutor em cirurgia dentária, conforme sua biografia. Amava ser dentista e, fora do trabalho, gostava de esportes. Ele era fã da Ohio State, onde estudou, e torcia pelo Cincinnati Bengals. Ele cresceu na região de Cincinnati, adorava jogar golfe, gostava de viajar e amava passar tempo com a família. Agora, Spencer era casado com Monique Tapp, que também se formou na Ohio State. Agora, o que sabemos sobre ela é que profissionalmente ela tinha formação em educação infantil. Além disso, o Columbus Dispatch divulgou que ela era casada com outro estudante da Ohio State, não com Spencer. Ela se casou em 2015, mas eles se divorciaram em 2017. Eles não tiveram filhos. O Dispatch também diz que o divórcio foi resolvido amigavelmente. Agora, Monique, conhecida como Mo pelos amigos, era uma confeiteira apaixonada formada em educação. Spencer e Monique estavam perto de completar 5 anos de casamento. Eles se casaram em 30 de janeiro de 2021 em Columbus. Neste vídeo, você os vê novamente na casa onde foram encontrados mortos. O vídeo do casamento deles foi gravado por um membro da família, Rob Misla, que agora se tornou porta-voz da família. Ele nos deu permissão para mostrar este vídeo que realmente dá uma ideia de quanto esse casal era amado, de quanto eles se amavam. E isso só cria ainda mais mistério nesse caso, porque também não parece que eles tinham algum tipo de ficha criminal, além de algumas multas de trânsito. Isso os colocaria em um mundo onde poderiam ser vítimas de um crime como esse. Agora, no dia 30 de dezembro, foi quando Spencer Tapp e Monique Tapp perderam suas vidas. Técnica 107 da Polícia de Columbus. Oi, sim, eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de uma pessoa na casa dela. A polícia foi avisada pelo consultório odontológico do Dr. Tapp que ele não foi trabalhar. Esse indivíduo, Spencer, trabalha comigo e ele não apareceu para trabalhar esta manhã e não conseguimos entrar em contato com ele nem com a família dele. Ele não apareceu para trabalhar. Correto? Você tem problemas de saúde? Não, ele sempre foi confiável. Não conseguimos contato com ele, a esposa, a família ou qualquer morador da casa. Okay.
Estou na Flórida e sou o dono do negócio. Fui informado pelos meus funcionários que ele não estava no trabalho e ele é quem administra o escritório. Essa ligação foi feita por volta das 9 da manhã. O chefe do Spencer disse que ele estava de férias, mas o escritório estava tão preocupado que ligaram para avisar que o Spencer não apareceu. Vocês receberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele ou sobre um acidente de carro ou algo assim? Às vezes as pessoas faltam ao trabalho. Talvez ele esteja doente, não sei. Mesmo que o atendente fale, é comum as pessoas faltarem ao trabalho. O chefe dele está muito preocupado, pois Spencer não faltaria ao trabalho sem avisar. Sei que ele é o mais responsável, sempre pontual e nos avisaria sobre qualquer problema. E não sei como dizer isso de outro jeito. Estamos muito preocupados, pois isso não é comum nele e não conseguimos contato com a esposa dele, o que é ainda mais preocupante. Cerca de 20 minutos depois, às 9h22, um policial chegou à casa de Spencer e Monique, mas ninguém estava lá para atender a porta. Então, o policial foi embora. Preocupados, amigos dos Tepe foram à casa do casal e disseram ouvir os filhos deles lá dentro, por volta das 10h da manhã. Ok, qual é a emergência aí? Polícia ou médica? Talvez os dois, não sei, não estou fazendo muita coisa. Chamaram lá, bateram várias vezes nas portas da frente e dos fundos, mas ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Consigo ouvir crianças lá dentro e juro que acho que ouvi uma gritar. Mas não conseguimos entrar neste momento. Não sei se preciso arrombar a porta ou simplesmente entrar na casa ou o quê. Você estava fora quando a polícia esteve lá? Eu não estava. Acabei de chegar aqui há uns 5 minutos. Tudo bem, vamos devolvê-lo para você. Outra ligação do trabalho do Spencer chegou. Nosso chefe não veio trabalhar e estamos há 3 horas sem contato. Estamos aqui e conseguimos ouvir. Ok, eu preciso falar com alguém aí. Só estou vendo se alguém ligou. 5 minutos depois da ligação, você acabou de ouvir que houve outra ligação. E essa ligação foi de um amigo que viu algo incrivelmente assustador. 911, onde é a emergência? Ok, já recebemos várias ligações sobre isso, né? O que mudou desde então, desde a última pessoa com quem falei? Tem um corpo. Tem um corpo lá dentro. Sim. Ok, espera um segundo. Vou te colocar na linha com o médico. Fica na linha. Enquanto a pessoa espera, é possível ouvir o que parecem ser crianças ao fundo. Os filhos dos Tepe não se machucaram. Tem um corpo. Nosso amigo não atendia o telefone. Fizemos muita coisa. Ele acabou de chegar. Ele parece estar morto. Tem sangue. Ele está deitado no chão ao lado da cama. Não consigo me aproximar para ver mais do que isso. Ok, então você pode ver que ele, obviamente, não está respirando nem nada. Sim. Tipo, meio que eu não gosto, sabe? Porque ele parece... Eu não consigo olhar. Ok, tudo bem, eu entendo. Certo. Qual foi a última vez que alguém falou? Telefone. Ontem. Acho que ontem. Ok. Quantos anos ele tem? 37. 37. Ele é usuário de drogas ou algo assim? Não. Tudo bem, é só que essa idade é muito jovem. Eu entendo. Ok, estamos a caminho agora. O amigo preocupado disse que viu o corpo de Spencer dentro da casa. Nosso carro está parado. Eles ouvem crianças dentro. Todd, você ouviu uma gritar. Recebemos outra ligação sobre um corpo lá. Isso mesmo. Quando a polícia entra na casa, relata que Spencer e sua esposa foram encontrados mortos. A WSUX-TV informou que o Dr. Tepe foi baleado várias vezes e Monique tinha ao menos um tiro no peito. A polícia não encontrou a arma do crime e descarta assassinato seguido de suicídio. Relatos indicam que cápsulas de 9mm foram recuperadas na cena. Isso é uma evidência crucial para descobrir o que aconteceu. Ainda não está claro em qual quarto Spencer estava. Seria um quarto no andar de cima? Será que era um quarto no andar de baixo? Não temos certeza da disposição da casa, mas isso é muito importante. Também não havia sinais de arrombamento. Também não está claro por qual porta
a pessoa que supostamente matou Spencer e Monique entrou. Agora, no vídeo do casamento, há uma imagem de drone da casa do casal e você pode ver aqui aquele beco atrás do sobrado. E é aqui que parece que a pessoa de interesse estava andando no meio da noite do dia 30, de acordo com a polícia de Columbus. Novamente, não sabemos se essa é a pessoa que matou Spencer e Monique, mas certamente, no meio da noite, com temperaturas frias, andando sozinho, sabe? Certamente é alguém suspeito. E dá para entender por que a polícia divulgou esse vídeo agora. Rob Misla, ele é a pessoa que gravou aquele vídeo do casamento e se tornou o porta-voz da família. Eles já deram várias entrevistas. Uma das primeiras foi com Ashley Banfield, na News Nation. E aqui está a resposta dele sobre o vídeo da pessoa de interesse. Quando vi pela primeira vez, sim, eu acho. Eu realmente acho, sabe, uma pessoa com aparência suspeita ali. Pode ser também alguém voltando bêbado do bar para casa. Misla falou com o podcast Sobrevivendo ao Sobrevivente, na noite de terça-feira. Ele disse que a gravação do 911 de abril foi divulgada pouco antes de ele participar do programa. Ele disse que a voz na ligação para o 911 não é da Monique e afirmou que os Tepp faziam reuniões frequentes em sua casa. Veja parte do que ele falou no podcast. Várias pessoas com quem conversei e que estavam nessa festa disseram: sim, nós lembramos disso acontecendo. Alguém. A mulher teve um pequeno surto por falta de uma palavra melhor. Talvez, sabe, ela estivesse passando por alguns problemas de saúde mental na época. Mas ela ligou para a polícia do celular dela. Eu sei que diz que foi da casa de Spencer e Monique, talvez fosse perto. Mas ela estava nessa festa e teve meio que um surto psicológico, eu acho, na época. Hoje, falamos com Rob Misla sobre a ligação para o 911 em abril, divulgada pela Fox News Digital. E perguntamos a ele sobre o que disse a respeito disso no podcast Overnight. Aqui está a declaração dele para o Law and Crime. Abre aspas. A festa sobre a qual eu estava falando foi há anos. Pelo que entendi pela irmã da Monique, eles são vizinhos, e uma das amigas dela, uma amiga da Monique. Pode ter bebido demais, comido um comestível e tido um colapso mental. Se a data da ligação para o 911 for abril de 2025, eu não sei. Eu sei que não era a voz da Monique. Sou Rob Misla, cunhado da Monique, do Spencer, e do agora aposentado detetive do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Smith, apresentador do podcast Gold Shields. Ele costuma participar do nosso programa aqui no On the Case. Ele esteve naquele podcast ontem à noite. E ele vai se juntar a mim daqui a pouco para falar um pouco mais sobre como está a investigação. Antes, quero mostrar novamente este vídeo, pois é muito importante. Pessoa de interesse. Vídeo da polícia de Columbus. Essa pessoa caminhava no beco atrás da casa dos Tepp entre 2 horas e 5 horas, na data em que a polícia afirma que os Tepp foram mortos a tiros. Acho que, ao ver esse vídeo, o jeito de andar não é o mais único, mas tem algumas características que alguém pode reconhecer. A linguagem corporal. E isso pode ajudar a resolver esse caso, claro. Se você tiver qualquer informação, precisa entrar em contato com a polícia de Columbus. Recebemos agora o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tomé Smith, que também esteve ontem no podcast Sobrevivendo ao Sobrevivente. Você ouviu o novo vídeo do 911 que a Fox News Digital encontrou em abril deste ano, numa terça-feira, por volta das 2h45. Acredita-se que não era Monique Tepp ao telefone. E você? O que chamou sua atenção ao ouvir a ligação? Bem, o que chama a atenção é o período de tempo, sabe? De ter pessoas na sua casa. Nas horas bem tarde de um dia de semana, sabe? Numa noite de terça-feira. Então, com que frequência isso acontecia e quantas pessoas têm acesso a esse código de acesso? Falei isso naquela porta, talvez ontem à noite ou em outro programa. Se faço uma festa com código de acesso, passo o código para os convidados e não preciso atender a porta sempre. Então você tem que levar em conta quantas pessoas têm esse código. Quantas festas ocorreram? Sabe quais eram? Foram encontros ou só festas? Então esses são apenas parte de enormes etapas investigativas que precisam ser tomadas neste caso. Quando, Chris? Como você sabe, sem pistas viáveis é preciso manter a mente aberta a todos os cenários possíveis.
e esse certamente é um deles, sobre a quantidade de festas ou encontros com as mesmas pessoas, eram pessoas diferentes, sabe? As pessoas convidavam outras pessoas. Então, tudo isso entra em jogo quando você tem esse tipo de investigação. Ah, porque essa é a questão também. Não é só isso. Eu estou convidando, sabe? Especialmente se for tipo uma reunião ou festa à noite, você pode não estar convidando só essa pessoa. É essa pessoa e o amigo dela. De repente a festa aumenta. Se você está falando, sabe? Esse tipo de festa era comum em abril, quero dizer. Como os investigadores podem realmente rastrear quantas festas aconteceram e quem exatamente já esteve nessa casa antes. E podem saber como entrar nessa casa. Sim, isso faz parte das entrevistas, é a moda antiga, sabe? Trabalho de detetive de ir atrás de uma ou duas pessoas que podem te levar a mais e mais pessoas. Sabe, quem do círculo íntimo deles estava sempre nessas festas e pode te apresentar a outras pessoas. E então você começa a comparar depoimentos e entrevistas sobre o histórico deles. Quem estava nessas festas? Já houve alguma briga em uma dessas festas? Já aconteceu de alguém aparecer que realmente não foi convidado ou não deveria estar lá? Sabe, coisas assim. O menor detalhe, Chris, pode levar a uma reviravolta em um caso, e é nisso que eles têm que se basear agora. De apenas entrevistar repetidamente todas as pessoas do círculo dessas pessoas e de suas vidas. Vamos falar sobre isso. Ainda não conversei com você sobre o vídeo da pessoa de interesse. Acho que, para quem não tem experiência, a imagem parece granulada em alguns pontos. Como pode ver, ele usa um casaco escuro e calça cinza. É essa pessoa andando atrás da casa, mas sem mostrar o rosto. Você, como alguém que já analisou vídeos assim no passado, quando vê esse vídeo, o que você enxerga? Bem, todo mundo sempre foca em um vídeo mostrando o rosto de alguém, especialmente em um mundo perfeito. É isso que todo detetive quer, sabe? Realmente identificar alguém em um vídeo. Mas às vezes você trabalha com o que tem e começa a analisar todos os outros aspectos daquele vídeo, como o jeito de andar, o balanço dos braços, a inclinação da cabeça, as roupas que estão usando. Os maneirismos não podem ser, sabe, escondidos como o rosto ou a cabeça podem ser. Sabe, essas são ações que você faz involuntariamente no seu dia a dia e uma delas pode levar à identificação de alguém. O maior aprendizado que tive com o novo vídeo, Chris, foi o último quadro desse vídeo. Ele claramente faz um movimento para cobrir o rosto, ainda mais do que estava fazendo enquanto caminhava. Quero dizer, Para mim é um movimento bem marcante quando você observa por que ele faz isso. Penso em algumas possíveis causas para isso. Uma delas, ele conhece a área e sabe que há uma câmera naquele local, então ele só impede que ela o veja em qualquer outro lugar. A outra coisa é, será que tinha outra pessoa andando naquela área que assustou ele e por isso ele quis cobrir o rosto? Ainda mais nesse segundo cenário que acabei de descrever. A polícia precisa marcar o horário exato desse local e depois divulgar ao público se havia mais alguém naquela área naquele momento e o que essa pessoa observou. Mas, sabe, nem sempre você precisa de um rosto nesses vídeos. Maneirismos podem contar uma história enorme e acho que esse caso pode ter feito exatamente isso. Também acho que, quando você vê essa pessoa andando, é um jeito próprio de andar. Tipo, se eu estivesse em Columbus, sabe? E talvez você tenha colegas de trabalho. E é assim, tem alguma coisa. Eu não consigo descrever direito, mas tem algo nos maneirismos que, tipo, se eu conhecesse alguém que andasse assim, isso chamaria minha atenção. A forma como eles se curvam parece ser para esconder o rosto. A outra parte disso também é que eles estão no beco, atrás da casa, então é como se eles tivessem essa garagem separada. E aí é tipo um sobrado, e aí você dirigiria seu carro e estacionaria desse jeito. Ao invés de passar na frente da casa, onde eu acho que, como vimos, tem uma câmera de campainha ali, é só sobre a localização mesmo. Não sei se é um atalho, talvez seja. Rob Misla, o cunhado, disse que podia ser alguém voltando de um bar na região. Não sei. O que te chama a atenção por eles escolherem descer aquela viela, em vez de passar pela frente da casa? Sim, para mim isso mostra conhecimento da área, é realmente, sabe, conhecer a área, conhecer o bairro. Aquela viela é isolada de
talvez do resto, sabe, da rua e de qualquer outra pessoa que pudesse estar lá e isolada o suficiente para que, sabe, ninguém vá vê-los. Mas há câmeras por toda parte, como vimos em, sabe, todos os casos de que falamos hoje em dia. Mas eu vejo isso apenas como um conhecimento da área e acho que isso pode levar a alguma coisa. Mas tem mais. Se essa pessoa vê isso, está em todos os noticiários e na televisão. Se fosse eu, a primeira ligação seria para a polícia, certo? Sim, sou eu. Ei, eu só estava voltando para casa de sei lá onde. Você pediu um depoimento. Cheguei em 5 minutos e não aconteceu nada, o que me faz pensar que pode ter algo aí. E eu acho também que, tipo, como essas são casas geminadas novas e, sabe, os vizinhos aqui parecem ter um sistema de campainha com câmera. Isso, como muitas dessas casas, especialmente em um beco assim. Porque eu costumava morar em um lugar quase muito parecido, em termos de casa geminada, isolada e assim. É uma área onde você teria pessoas vasculhando o lixo, pessoas tentando arrombar garagens e coisas assim. Então muita gente tem câmeras naquela área. Aí você se pergunta se a polícia tem mais vídeos. O que você acha que é a estratégia da polícia neste momento? Já faz mais de uma semana. Até onde sabemos, só temos esse vídeo granulado de uma pessoa de interesse andando pelo beco. Bem, aqui está algo que eu realmente quero enfatizar para todos. Nós não sabemos o que a polícia sabe. Sabe, nós já fizemos tantos programas juntos. Chris, a polícia segura muita informação antes de fazer uma coletiva de imprensa ou antes de divulgar os caminhos que estão seguindo ou as estratégias que têm. Porque eles podem ter muitas informações boas que ainda não estão prontos para compartilhar, pois isso pode levar a 1 ou 2 pessoas específicas que eles estão investigando no momento. Então, vamos ter que esperar para ver o que está acontecendo com a investigação. Estou um pouco surpreso, e por causa da cobertura da mídia sobre isso, que ainda não tenha havido uma coletiva de imprensa, pelo menos reconhecendo algumas das coisas que estão acontecendo, e para dar um rosto à investigação. Para dizer, ei pessoal, aqui está um número, a linha de denúncias e tudo que geralmente recebemos quando esses casos ganham destaque na mídia. Estou surpreso que isso ainda não tenha ocorrido neste caso. Sim, esse é um ótimo ponto. Vemos muito disso, eu acho. A manchete desta manhã, enquanto estamos gravando isso para uma emissora de televisão em Columbus, é que, um dia após o vídeo ter sido divulgado, ainda não ouvimos nada da polícia. Curioso, pois lembro do caso Koberger. A polícia foi criticada por semanas, mas depois você revê o caso. Eles tinham informações muito boas reunidas naquele momento, só não estavam divulgando ao público. Sobre as evidências, lembro que falamos das cápsulas de bala e o que mostram. Segundo relatos, a polícia tem, acho, 3 cápsulas de 9 milímetros. Quão crucial é esse tipo de evidência quando você está tentando encontrar a arma do crime? Ah, é grande, sabe? Em um tiroteio, 2 coisas são importantes. Os cartuchos, claro, porque pode haver uma grande quantidade de evidências de DNA neles. Outra coisa são as balas. Infelizmente, eles vão ter que extrair isso ou do corpo ou de algum lugar naquele quarto, porque vai ter as ranhuras, vai ter as marcas, para identificar a arma quando e se conseguirem recuperar uma para comparar com a cena do crime. E quando você olha para isso, ainda tem muita coisa que a gente não sabe neste momento. Mas existem, sabe, teorias de que foi um assalto ou que foi, sabe, completamente aleatório. E todas essas eu acho são possíveis. A polícia não descartou essas possibilidades e suspeita que pode ter sido alguém conhecido em um ato direcionado. Você já investigou muitos casos na carreira. Qual sua intuição agora sobre o que pode ter ocorrido aqui? Bem, eu vou agir da forma como os detetives deveriam agir primeiro. É muito difícil não se envolver com o que está acontecendo na mídia, mas como detetive e investigador você tem que se isolar do que está acontecendo lá fora e manter a mente aberta para todos os possíveis cenários em que esse crime poderia ter feito parte. Você não quer especular demais porque isso pode atrapalhar a direção que você está seguindo, ou a forma como você fala com alguém, ou as evidências que você tem. Então é difícil fazer isso, mas eles realmente precisam manter a mente aberta sobre isso. Porque ainda não existe uma pista viável que a gente conheça, sabe? Então se prender a isso, vamos ver.
Mas o meu instinto, de novo, sem saber de nada, só o meu instinto mesmo, é que é alguém que eles conhecem, tem a ver com o passado de um deles que talvez ainda não tenha vindo à tona, que talvez os detetives saibam, mas parece, para colocar em termos simples, muito certinho, que aconteceu do jeito que aconteceu sem fazer nada com as crianças. Graças a Deus, sabe? Mas havia um cachorro no tubo C, nada aconteceu com o cachorro, então pareceu um assassinato muito, muito direcionado e pessoal. E eu acho que é assim que vai acabar sendo. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Neste ponto, especulamos, mas a ausência de arrombamento parece ser crucial, especialmente com a casa tendo aquela campainha com câmera, tipo Ring, ou seja lá qual for a marca que eles acabaram instalando. Como será que está para os detetives agora? Para quem investiga, deve parecer que carregam o peso do mundo, já que todos querem saber quem cometeu o crime. Toda a mídia está perguntando sobre isso. E ainda assim, você é quem está entrevistando as pessoas, você é quem está na sala. Como é essa sensação? Provavelmente, para o departamento de detetives em Columbus, agora, trabalhando nesse caso, É estressante, eles não estão dormindo, não estão indo para casa, isso eu garanto para você, e eles vão levar isso para o lado pessoal porque está acontecendo no quintal deles. Eles talvez não conhecessem as vítimas, mas isso ocorreu sob responsabilidade deles em seu território e levarão para o lado pessoal, eu garanto isso. Eles não estão dormindo muito, eles estão fazendo tudo o que podem para investigar todas as pistas que aparecem e tenho certeza de que estão recebendo muitas. Sabe, é só porque não está sendo divulgado, você sabe, as informações. Eles estão recebendo denúncias anônimas, e-mails, seja lá o que for. Eles investigam todas as pistas possíveis, o que leva tempo. Sabe, eu disse isso ontem à noite, isso não é um programa de televisão, não é um filme que vai ser resolvido em 1 hora. Isso é vida real e leva um tempo, sabe, às vezes, dependendo das pistas que eles têm e dos passos investigativos que precisam tomar. e vamos ver o que acontece a seguir. Obviamente, ainda estamos esperando por novos desdobramentos nesse caso. Uma história incrivelmente triste. Você só espera que aquelas crianças recebam ajuda agora e no futuro pelo que aconteceu em casa e que haja justiça. Detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Smith, co-apresentador do podcast Gold Shields. Obrigado por estar no Law and Crime. Obrigado, Chris, como sempre. Isso é tudo para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.